Fala galera, beleza? Professor Ferdinando aqui na área e na aula de hoje faremos uma revisão sobre produtos notáveis. Bora lá? Para a gente começar, vamos relembrar o primeiro produto notável que a gente estuda, que é o quadrado da soma. Quando a gente tem aqui uma soma elevada ao quadrado, a gente faz aquela ideia, né? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Todo mundo lembra por quê, né? Se a gente fizer aqui a distributiva A mais B vezes A mais B, que é, né, o resultado de A mais B ao quadrado, a gente vai ter A vezes A vezes B, B vezes A, B vezes B, resultando em A quadrado. Aí AB mais AB, eu vou ter 2AB, mais B vezes B, fica daí então mais B ao quadrado, beleza? Quadrado da soma, seguido também do estudo do quadrado da diferença. Se eu tiver aqui uma diferença elevada ao quadrado, eu faço o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O motivo é o mesmo que eu falei aqui antes, só que a única diferença é que quando eu colocar menos aqui em vez de mais, o que vai acontecer é que na hora de fazer a distributiva, esse sinal fica negativo, mas o último sinal aqui, como é menos b vezes menos b, ficaria mais b ao quadrado, beleza? Um outro produto notável é o que a gente chama de produto da soma pela diferença. Aqui a gente pode pensar que é a mais b vezes a mais b. Aqui é a menos b vezes a menos b. E aqui você multiplica uma soma por uma diferença, ou na ordem contrária também funciona, né? A mais b vezes a menos b, ou a menos b vezes a mais b. O que a gente vai fazer aqui é chegar à conclusão que isso vai ser o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. A vezes a quadrado menos b vezes b, b ao quadrado. De novo, o porquê disso daqui mesmo, vocês se lembram? Se a gente fizer a distributiva de a mais b vezes a menos b, a gente vai chegar a vezes a quadrado, a vezes menos b fica menos ab, b vezes a fica mais ab, e b vezes menos b fica menos b ao quadrado. Como esses termos do meio aqui acabam cancelando, sobra a quadrado menos b quadrado. Tranquilinho? Esses produtos notáveis, eles aparecem bastante, então é muito importante você não confundir, por exemplo, o quadrado, a soma dos quadrados é diferente de fazer o quadrado da soma. Isso aqui é bem comum os alunos errarem isso aqui, então tomem cuidado, tudo bem? Bom, vamos relembrar os casos envolvendo cubo? Bora lá. Cubo da soma. Quando eu faço a mais b elevado ao cubo, a gente tem lá o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo termo. Vocês se lembram como que a gente chegava nisso? A gente fazia assim, né? A mais b ao cubo, eu fazia a mais b vezes a mais b vezes a mais b, que é como se fosse a mais b vezes a mais b ao quadrado, não é isso? Com isso, a gente chega no seguinte, a mais b vezes... Isso daqui a gente já viu antes, né? A quadrado mais 2ab mais b quadrado. Fazendo a distributiva de todos esses 6 termos que vão aparecer, na hora que a gente agrupar, chegamos nisso. Agora, o cubo da diferença, se você pensar que na hora que você vai trocar o mais aqui pelo menos, você vai ver que a única coisa que vai acontecer é que o segundo termo ficar negativo vai ter uma consequência imediata. Vamos pensar junto? A gente vai ter que a menos b ao cubo vai ficar na mesma sequência que eu tinha em cima, só que o segundo termo e o último termo ficam negativos. Qual que é o motivo mesmo? Porque a hora que eu penso isso, é como se eu estivesse pensando assim, né? A somado com menos b ao cubo. Se eu faço a somado com menos b ao cubo, é como se eu estivesse pensando nesse mesmo caso aqui de cima, só que na onde está mais b eu colocaria menos b. Então eu só ia repetir assim, né? A ao cubo mais 3 vezes a ao quadrado vezes menos b, né? Que o segundo termo é menos b, mais 3 vezes a vezes menos b ao quadrado, e mais o menos b elevado ao cubo. Se você perceber que quando o expoente é ímpar, né, aqui o expoente é 1, aqui o expoente é 3, o termo fica negativo, os sinais ficam alternados, né, e aqui que o expoente é par e aqui que não tem o b, os termos ficam positivos. Tudo bem? Deu para relembrar um pouquinho? Eu coloquei aqui um complemento, que aqui é uma dica para a galera aí do terceiro ano, que geralmente já viu isso aqui lá no segundo, mas se você estiver vendo isso pela primeira vez ou não lembrar,
A ideia é você ver o seguinte: a gente constrói um triângulo formado por números binomiais na hora que a gente estuda a parte de combinatória, e a gente vê que esse triângulo a gente dá um nome em homenagem ao Pascal, e ele é formado assim, né? A gente coloca na primeira coluna dele aqui sempre números uns. O motivo disso daqui a gente pode relembrar em uma outra situação, mas tem a ver com números binomiais, tá? Depois, na última coluna também, a gente tem sempre 1. E aí o termo de baixo é formado pela soma dos dois de cima. Então, por exemplo, ó, soma aqui 1 com 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. Ó, 1 mais 3, 4. Cada termo de baixo é formado pela soma dos dois de cima, e aí você termina a sequência com 1, tá? Isso aqui também tem um motivo, isso aqui vai se chamar lá no estudo dos números binomiais relação de Stiefel, mas por que eu estou trazendo isso? Se você souber montar o triângulo de Pascal, você consegue escrever essas somas elevadas a algumas potências aqui de uma maneira muito prática. Então vejamos, ó, vocês devem ter percebido que eu coloquei em destaque aqui em vermelho desse lado, e desse lado aqui também em vermelho, os coeficientes do desenvolvimento de a mais b elevado a 0, a mais b elevado a 1, a mais b elevado a 2 e assim por diante. Note, a mais b elevado a 0 é 1, certo? A soma aqui elevado a 0, 1. A mais b elevado a 1 é ele mesmo, 1a mais 1b. Ah, Ferd, por que você colocou esse 1 e esse 1? Só para você perceber que tem a ver com esse 1 e esse 1. Tá, então aqui se eu fizer, por exemplo, a mais b ao quadrado, a gente já sabe, né? 1a quadrado, 2ab mais 1b quadrado. Essa lógica continua se aplicando nas demais linhas. Só uma sugestão, repara, os coeficientes, os números que aparecem aqui, vêm exatamente do triângulo de Pascal, correto? Enquanto as potências de A estão diminuindo, né? Começa com 3, não, A ao cubo, A quadrado, A e sumiu, e as potências de B estão aumentando. O primeiro não tem B, aqui o B está elevado a 1, aqui está elevado a 2, aqui está elevado a 3, tá? Então, para que a gente pode usar isso daí como uma dica? Na seguinte situação, vamos pensar aqui comigo, ó. Se eu pensar assim, eu preciso calcular quanto é x menos 2 elevado à quarta potência. Bom, ok, vamos pensar aqui o seguinte, é como se eu estivesse pensando nesse caso aqui, em que o primeiro termo A é x e o segundo termo B é menos 2, beleza? Então vai ficar assim, né? Uma vez o primeiro termo elevado à quarta, mais 4 vezes o primeiro termo ao cubo, tá vendo que está diminuindo? Vezes o segundo termo. Aí agora, ó, mais 6 vezes x ao quadrado vezes o segundo termo, que é o menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes o primeiro termo, quem é mesmo? X, né? X, vezes aí o segundo termo, vai ficar então menos 2 elevado a quanto? Ao cubo. E, finalmente, o último termo vai ficar como? Uma vez, quem é o segundo termo? Menos 2, né? Menos 2 elevado a quarta. Então, perceba, galera, ó, 1, 4, 6, 4, 1. São aqui os coeficientes do triângulo de Pascal. X à quarta, x ao cubo, x quadrado, x e sumiu o x. Agora aqui, ó, não tem coeficiente menos 2, aqui o menos 2 está elevado a 1, aqui está elevado a 2, aqui está elevado a 3, aqui está elevado a 4. Se você pegar essa ideia, você já consegue chegar sem ficar sofrendo tanto na distributiva, que isso aqui vai dar x à quarta. Agora, 4 vezes menos 2, isso daqui dá menos 8x ao cubo. Agora, cuidado, ó, menos 2 ao quadrado, isso aqui dá 4, né? 4 vezes 6 fica 24, então vai ficar, então, mais 24x ao quadrado. Agora aqui, ó, menos 2 ao cubo é menos 8. Menos 8 vezes 4 dá quanto? Menos 32x. E aqui, ó, menos 2 à quarta, mais 16. Pegou a ideia? Pegou, legal, né? Ó, os sinais vão alternando, mais, menos, mais, menos, mais, legal? Então, com isso a gente finaliza uma primeira ideia aqui. No próximo vídeo eu vou mostrar 2 exemplos interessantes para a gente resolver usando alguns truquezinhos relacionados a produtos notáveis. Então, tá bom? Galera, um abraço e até mais.